Fala pessoal, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais um podcast aqui comigo, Guilherme Cunha. Não se espante, mudou o cenário, porque hoje nós temos duas movimentações, dois ditados populares para trazer para vocês. Se a montanha não vai até a Maomé, Maomé vai até montanha. E o dois, um bom filho, a casa volta? Pois é, pessoal, esse é o último episódio dessa temporada, terceira temporada do podcast, e o convidado de hoje, ele é o galã não da Faria Lima, ele não gosta de estar por lá. Então se apresente para quem ainda, por algum motivo, não te conhece. Kim Pfeiffer, que prazer inenarrável. Bom demais? Muito bom essa energia sua. Tá aí participando do podcast, o cara que ficou famoso. Você viu? Criou 300 milhões de aplicativos e tal. Depois o famoso sou eu. Rapaz, assisti o filme do Mark Zuckerberg, o documentário do Zuckerberg, tentei, né? Eu acho que você tem que tentar. E na área da comunicação, acho que eu nunca entrevistei tanta gente bonita e importante. Mas eu sou mais bonito. Finalizamos com o pé direito. Ei, Kim, olha para aquela câmera lá então, para quem dessa nossa audiência não te conhece, quem você é, o que você é difícil faz, falar né? de mim mesmo, Sentimental, né? fala isso, é um momento de reflexão. Fim de ano é isso. Eu não sou um cara que dá um monte de entrevista em podcast, mas contando uma longa história curta, eu já estou no mercado há 20 anos. Caraca, então você tem mais de 30? Eu acho que eu tô com 28. São 20 anos de mercado financeiro, completei em agosto desse ano, né? Foi legal. Eu acho que ao longo de todo esse período fiz algumas coisas bem marcantes assim na Bolsa, como 2011, ter operado day trade em juros futuros e um fundo que estava operando contra mim quebrou. O cara estava apostando contra, só tinha eu e ele no final, e aí o cara quebrou. Popó versus Bambam. Assim. O cara pediu pinico no final, a Bolsa tentou cancelar as ordens e abrir um leilão, foi uma puta bagunça. Então acho que foi o primeiro movimento notável assim, em 2011. Depois, acho que a gente fez a primeira mesa proprietária do Brasil. Você estava com a gente Sim. Quando a gente começou esse projeto, né? Então, acho que foi muito contraintuitivo no Brasil. Ninguém tinha feito um negócio desse. A gente foi o primeiro, né? A maior da América Latina. Depois, acho que a gente fez o primeiro IPO reverso na Bolsa, recebendo até uma placa, cara. Quem tinha feito um IPO reverso no Brasil? Ninguém. Que é dor de cabeça também, Dor de cabeça. A gente fez um IPO reverso, depois a gente fez a primeira cisão, depois fez um IPO da Atom, de novo, depois a gente fez o primeiro copy trading, a gente depois levou toda a tecnologia proprietária que o pessoal vê pela Nelogica, foi a gente que fez. Então, contando aí quem é o Kim, o cara curioso de mercado que já está há 20 anos pensando em coisas novas e bagunça para se meter. Mas tem uma pergunta que é muito boa aqui. Quem foi o cidadão que te apresentou esse movimento? Porque, assim, eu virei protagonista através da Atom de apresentar por milhares de pessoas o trade. Quem foi que olhou para sua cara e falou assim, Kim, vem cá, olha esse negócio. Não tinha, já era 2011 e já era tudo no computador? Eu entrei na Bolsa em 2005. 20 anos, então, filhão. Conta, a gente quer saber. 2011 foi Você começou a fazer história. Eu comecei a fazer história. Eu fiz história em 2005, 2006, mas foi uma historinha, entendeu? Uma situação muito parecida com a atual hoje, é a Azul, Gol, entrando em recuperação judicial, mas naquela época, quando eu entrei no mercado, era a Varig. Né? Eu fiz um trade em Varig que eu transformei 3 milhões de reais em 12 milhões de reais em 2005, cara. O negócio para época foi top e tal, mas, pô, não deu tanta repercussão que não tinha na internet naquela época. Não conseguia fazer bagulho. Mas eu entrei no mercado financeiro em 2005 através da indicação de um professor meu, né? Então, assim como muita gente, eu fui fazer faculdade de administração porque eu não sabia o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Tradição, né? Tradição. Não sei se com todo mundo assim, mas comigo foi. O que é o negócio que você meio ruim em tudo. ADM, entendeu? Você não é bom em contábil, você não é bom em jurídico, Marketing, você não é bom nada. Mas você sabe um pouco de tudo. Então, eu fui fazer ADM e aí, no primeiro semestre de faculdade, eu estava conversando com um professor meu que era maníaco, assim, por bolsa. E eu contando que eu não sabia o que eu ia fazer, etc. Ele falou, cara, eu acho que você leva jeito para a bolsa.
né, porque eu ia bem nas provas de estatística, era muito competitivo, etc. E aí eu acreditei no que ele falou. Aí eu acreditei no que ele falou, ele me apresentou um dono de uma corretora em São Paulo. Aí eu fui para lá. Na primeira semana que eu estava lá, ainda era o pregão Viva Voz, né? O cara que estava sentado do meu lado ganhou R$ 5.000 em, sei lá, 1h30, 2 horas. Em Porque na 2005 era época, tipo meu Deus. 150 pau, vamos colocar, vai. É como se fosse 150 mil de dinheiro de hoje, né? Então, sei lá, mano, eu sobrevivendo em Campinas com R$ 50 por semana, vi um cara ganhando 5 pau em 1h30. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Ué, o melhor estágio que eu ia fazer na época, eu pagava R$ 300, entendeu? Eu falei, não, velho, eu quero fazer isso aqui. Então, fui introduzido para a bolsa, para o mercado financeiro através do Gentil Canton, meu professor. Esse é o nome do fera. É o nome do fera. E aí depois, até gravei uma entrevista com ele depois, e falei assim, pô, conta aí para mim, né, se mais pessoas que você indicou deu certo e tal. Ele falou, não, na verdade eu falei isso pra você, mas eu falava para todo mundo. Eu falei, pô, não me sinto mais acreditava, né? Aí ele falou, mas só você acreditou, ainda bem que deu certo. Ufa, 100% estatística. Então foi legal por conta disso. Sensacional, Kim. Já começa com o pé direito, com alguns ciclos, talvez, né, até de cenário de bolsa, né, cada 4, 5 anos uma coisa mirabolante. Você falou de 3 a 12 milhões ali, um trade de Varig, mas qual que foi a maior porrada que você deu de bolsa, assim, ó? Seja futuros, commodities, você já pegou um milho, já? Cara, eu operei bem pouquinho, assim, só Que pra bom. sentir. Mas assim, quando o cara é trader, eu opero tudo que se mexe, Gráfico, né? né? Então, na verdade, quando eu comecei a olhar o milho, eu comecei a olhar porque eu conheci um cara que tinha uma trading que o cara fazia opção dos contratos futuros. E aí, pelo valor que o cara tava pagando na opção, eu falei assim, caraca, meu. Não tem como perder esse tempo. Não, né? Eu olhava o preço que o cara tava pagando, o preço que tava o contrato futuro. Vou fazer um pouquinho para testar. Testei, o negócio foi top, deu certo, né? A arbitragem deu certo. Só que daí depois eu fui investigar um pouco mais a empresa do cara e falei, caramba, a trading pode quebrar. Aí eu não tem head para isso, entendeu? Então a coisa não funcionava. Mas assim, de porrada, cara, eu acho que foram algumas, né? Eu acho que foi essa porrada em Varig, que não foi com meu dinheiro. Então essa foi com dinheiro de investidores, que era um clube de investimento da época, e o motivo pelo qual eu vim parar em Sorocaba. E o meu inconformismo, né, que eu ganhei R$ 9 milhões pro cara, e o cara me deu R$ 50 mil. Parabéns, né? Foi tipo isso. E aí, mas eu acho que são coisas boas, porque esse aprendizado, eu peguei os 50 mil, montei o escritório aqui em Sorocaba, e montei uma gestora, que eu falei assim, cara, eu quero ganhar 2% de administração e 20% de performance. Foi aí que eu comecei a gestora em 2007, né, que eu comecei no mercado como estagiário, depois eu virei um agente autônomo, que o agente autônomo naquela época era broker, era psicólogo, era trader, era gestor, era tudo, né, não tinha um Chinese Wall assim, do negócio. E depois, em 2007, eu montei a gestora. Então, esse foi o pontapé inicial para montar a gestora. E aí, já comecei uma gestora com 10 milhões a para a época, era bastante. Né? E aí, até 2011, a gente chegou a ter uma das maiores gestoras do interior. A gente chegou a ter R$ 1 bilhão a com uma performance gigantesca, resultados muito consolidados, quando a gente vendeu para uma corretora gringa, a Semi Capital Markets, que eu fui lá para ser um head, né, do asset deles, que tinha caminhão de dinheiro lá também. E eu acho que o motivo principal também que me encantou, né, de vender para os caras, que o cara me convenceu bem. Ele falou assim, pô, você vai ser sócio da rainha da Inglaterra, porque o o Royal Bank of Scotland, né, que é o banco da rainha da Inglaterra, era sócio da Semi Capital Markets. Então, enfim, fui para lá, mas pô, tinha 24 anos, os caras queriam me aposentar. E aí chegou lá, obviamente as coisas não saíram como eu imaginava. E em 2011, quando eu vendi em 2010, em 2011 eu saí, final de 2011.
E aí eu montei a WHPH, que é a Work Hard, Play Hard. Aí eu acho que eu dei porrada, porque eu falei assim, pô, fazia gestão de recursos terceiros, tinha ganhado muito dinheiro para os meus clientes, mas muito dinheiro mesmo. Tinha recebido um bom dinheiro de performance. Aí eu falei assim, cara, eu vou começar a WHPH. A gente aportou, né, 10 milhões de reais para começar o negócio. Era uma mesa proprietária que era eu e mais 3 traders dentro do negócio. E a gente fundou o negócio, a gente falou assim, cara, aplica a metodologia que eu já fazia na gestora. Aplica o dinheiro em renda fixa, né, com o budget que você vai ter da rentabilidade daqueles títulos, né, você vai utilizar para buscar performance, buscar mais risco. Então eu tinha 1,5 milhão de reais para queimar em trading. Aí eu falei assim, pô, não tem como esse negócio dar errado. Aí nos primeiros meses deu errado. Os 3 primeiros meses foi ferro. Sempre tem, A né? galera acha que é fácil, mas os 3 primeiros Pega aí meses... que o terceiro ditado tem que ser bom, né? A gente teve da montanha até Maomé, um bom fica volta a casa, pega que a gente vai chegar em cada um deles. E tem uma figurinha que é boa. Não dar para ganhar todas, mas perder parece que sim. Então, bota fé que dá. E aí o legal cara, a gente passou os 3 primeiros meses tomando fumo, né? Cara, depois da hora que o negócio virou, era 1 milhão de reais por mês. A gente fez 18 milhões de reais em 12 meses. Aí eu fui para Nova York fazer um curso na Bolsa de Chicago. Depois eu fiz um curso na Bolsa de Nova York para aprender a operar Treasury, que eu falei assim, cara, quero um mercado mais líquido e tal, porque, cara, tava voando em juros aqui no Brasil, a gente já era um dos maiores players não institucional, participando de uma porrada de leilão, participando dos leilões do Banco Central, arbitragem de juros, cara, tinha umas posições que a galera não faz ideia, né, enfim, e aí lá eu conheci o modelo de mesa proprietária, então a WHPH, que virou controladora da Atom, né, foi um embrião da mesa proprietária. E aí eu acho que na física eu comecei a dar as porradas aí, né? Quando eu operando juros futuros contra um fundo de investimento, né? O fundo tinha um patrimônio pequeno para a época, 50, 60 milhões, mas operava mega alavancado, e o cara errou na conta e errou em quem ele estava peitando, que ele estava operando um contrato de juros mais longo com pouca liquidez. Eu e ele, no final, concentramos a maior parte das operações, né? Ele na ponta contrária, e eu squeezando o cara, tipo, um lote infinito. Cara, você quer dinheiro? Eu vou. E aí entrou uns caras no meio para squeezar mais o cara, porque pô, o movimento começou a ficar contra o cara. Então, para mim, foi marcante, porque foi um trade de mais de 4 milhões de reais. Né? Então, foi a primeira vez assim que eu falei, caralho, ganhei 4 milhões de reais num dia? Caraca, velho, o negócio é da hora. Então, acho que, assim, no trade de porrada foi essa. Depois de 2016, eu dei outra porrada quando o mercado estava se reajustando aí pós-impeachment da Dilma. Começando alta, né? Também foi uma outra porrada, mais de 6 milhões de reais. Isso em trading mesmo, né? Depois teve posição, etc. Com posições, cara, teve posição que eu ganhei mais de 40 milhões de reais. Então, acho que tem coisas ali bem legais. E quando a gente fala em gestão de recursos terceiros, cara, é um acúmulo de ganhos de mais de R$500 bilhão, né, de geração de valor. Isso com um histórico, é só olhar a Touché, o patrimônio que tem. Então, os caras estão com a gente até o final e hoje a maior parte é recurso próprio. Né? Então, não preciso esconder de ninguém que a gente foi muito bem sucedido na área de trading e nas coisas que a gente criou. Acertou. Então, se a gente fizer uma retrospectiva da vida e da Bolsa, queria fazer uma pergunta para os dias de hoje. 500 mil pessoas, CPFs na Bolsa 2019, 1 milhão 2020, e agora começou a escalar muito grandiosamente dizendo. Então você fazia parte dos, literalmente, ET, né? Ninguém estava na Bolsa e você estava produzindo. Quando eu entrei, tinha 70 mil pessoas, então. Cara. 70 mil pessoas de CPFs ativos, né? Porque de CPF ativo, sei lá, que cara fez cadastro e tal, uns 4 milhões na Bolsa. Na época, no máximo, que alguém quer ser ativo, mas são uns 10 mil. Sei lá, 2005. Cara, pegamos uma voz quando eu entrei. Então, uma história legal também, né? Se estiver assistindo aí o Mário Gordo. Com certeza que tá. A gente vai marcar aí. Sei lá, que ele tá velhinho já, né? Ele era o meu operador de pregão no Vavoz. Então, eu ficava na caixinha e ele ficava na roda. E ele ficava passando as ordens e às vezes a gente, negociando pesado, né?
compra 200, 500 contratos de índice futuro. Às vezes eu me aventurava já um pouco na roda do dólar, um pouquinho na roda de DI, etc. Mas a história mais legal desse cara foi, cara, um dia eu estava lá na caixinha e eu passando ordem pro cara e ele executando e tal, e era aquela gritaria, para quem não sabe, pregando a voz, o cara anotava a boleta, dava lá pro cara e apregoava o negócio, que era tudo registrado por papel. E aí, numa dessas, um cara passou na frente do Marião, num fechado de uma operação que ele tinha dado. Os dois fecharam no mesmo preço, e acontecia bastante isso, mas um entregou o papelzinho mais rápido e ficou difícil o negócio lá de saber quem tinha levado o negócio. E aí ele ficou muito puto, porque ele não sabia me dar a posição, eu cobrando o cara, e ele puto com o cara que tinha fechado na frente, que ele conheceu o cara, daqui a pouco só escutou um chá. Aí eu falei, caralho, meu, será que essa porra acabou a bateria? O que aconteceu, tal, não sei o que lá. Mano, ele pegou o telefone, aquele tijolo, meteu na cabeça do cara, mano. Rolou uma puta treta, a gente foi suspenso 2 meses de operar por conta da treta, velho. Aí vocês entenderam porque não existe mais presencial, né? Então, cara, imagina as coisas que a gente passou lá atrás, cara, um negócio bizarro. A galera hoje, só no cliquezinho lá, não tem ideia Isso que eu da falo. adrenalina que Nunca era. foi só pelo dinheiro, pessoal, nunca foi. Um negócio bizarro, cara. Aí eu só escutei o chadinho, eu não sabia se eu tava posicionado, não tava. Mas a treta tava boa. A treta foi foda, velho. E o Part ainda ganhou dinheiro nesse dia. Qual a principal mudança, Kim, de hoje, assim, sentimentalmente dizendo? Porque, pô, você participou de um lance extraordinário, poucas pessoas participaram. Tecnologia chegou, óbvio, essa é a resposta, tecnologia. Mas a gente vê hoje, pô, desde mesas proprietárias, pessoas em escritórios, dentro da própria casa, na praia, virou algo que fácil acesso. Isso é uma das movimentações que gera essa estatística ruim de muita gente perder grana? Porque, Cara. né, desprofissionalizou, aí a gente está fazendo o inverso, tentando educar de novo. Qual que foi a principal... Onde que se perdeu a bolsa, vamos assim dizer? Eu acredito que o que aconteceu, na verdade, é que isso sempre existiu. Você sempre teve poucas pessoas que performaram muito, né? E quando você pega em todas as profissões, todas, um advogado, um empresário, um piloto, um jogador de futebol, etc. São poucos que realmente conseguem ter resultados excepcionais. Por exemplo, quando você pega no tênis, por exemplo, que o pessoal curte pra caramba, você pega lá dos top 100, só 20, os top 20 conseguem viver de tênis. Justo. Os outros caras não conseguem viver de tênis. Então, quando você pega e começa a olhar essas métricas de mercado, as estatísticas de mercado, é a seleção natural de tudo. É quem é profissional de quem não é profissional. Quem é competitivo de quem não é competitivo. Então, o que eu acredito que a estatística, quando ela é escancarada do jeito que as pessoas colocam, é porque é um negócio que exige comprometimento, é um negócio que exige profissionalismo. Você me conhece já há bastante tempo, você sabe que eu sou um cara aficionado por processos, por rotina, né? Eu sou uma pessoa extremamente organizada, né? Eu não sou o tipo de pessoa que acorda, ou toma uma decisão com emoção, com impulso, etc. Eu sou uma pessoa fria, calculista, processual. Então, o que eu vejo da maior parte das pessoas é que as pessoas dão muito mais valor à estratégia, à facilidade, do que ao hard working, né? Ao grit mesmo, do cara ter vontade, ter gana, fazer a coisa acontecer, etc. Porque perder é normal. Sim. Mas as pessoas normalizaram o cara ser um fracassado. As pessoas normalizaram o cara ser, puta, ele perdeu, porque ninguém consegue. É porque falta grit nele. Eu falo assim, é um negócio tão maravilhoso o mercado financeiro, porque diferente de qualquer outra profissão, ela 100% depende de você. Cara, você vai jogar tênis, cara, é um negócio que depende 100% de você. Agora, você vai jogar futebol, é coletivo, meu irmão. Você vai ser empresário, é coletivo. Você vai ser advogado, é coletivo. Você depende de alguém para você fazer o seu trabalho. Mercado financeiro, não. E aí, o cara não leva isso a sério. Mas aí é falta de cultura, é falta de estudo.
E, óbvio, tem a tragédia da estatística do cara que realmente pode viver, né? Então, eu falo, ela é democrática e ela é aquele negócio de que ela força você a assumir uma responsabilidade. Você é do tipo de pessoa que mata no peito e fala, pô, a culpa é minha, você aguenta isso no final do dia? Porque quando você perde, é isso que você tem que olhar para o espelho e falar assim, eu perdi e foi culpa minha. E eu vou lá no outro dia, vou fazer de novo e vou ver o que eu errei. Agora as pessoas vão lá para, ai, meu Deus, eu Acabou minha sou um vida. coitadinho, ai, eu tô viciado, e não sei o que lá, e tinha os caras lá, e pô, a alavancagem, o sonho que me venderam, o marketing, não sei o que lá, pipipi, eu morri. Ah, mano, é Isso. bullshitagem, entendeu? Eu acredito que todo mundo tem a sensatez de tomar uma decisão, porque pô, o cara pode vender o curso com uma promessa mirabolante, etc. Igual às vezes os caras reclamam de outros caras que vendem curso e que não são técnicos, não são, sei lá, concorrentes nossos até. Né? Falou assim, pô, tá... não reclamo do cara. Eu não reclamo do cara pelo seguinte, pô, o cara que comprou, ele não vai imediatamente sair perdendo dinheiro. Ele tem muito tempo, muitos meses, para ele avaliar aquele conhecimento e ele ver se aquilo tem profundidade ou não. Né? Então, uma das coisas que eu falo que é o pior é que o cara não tem vontade do aprender a aprender. Isso. O aprender a aprender, parece um negócio Só meio quer ir pro game, complexo. né? Não, mas o aprender a aprender é do tipo, como é que você avalia se essa água ela é melhor ou pior do que as outras? Você avalia, né? Você vai lá, você avalia, o cara conta a pureza, a metodologia, o rótulo, etc. Você não compra um negócio só pela propaganda. Você toma, você sente o gosto e fala, cara, esse negócio é bom, esse negócio é horroroso. Entendeu? Então eu falo a mesma coisa, acontece com tudo. Então a responsabilidade é sua. Esse é o problema. Então o cara não ia dar certo em nada. E ele não dá certo em nada. Esse é o meu ponto. É que o Entendeu? trading coloca na sua Então cara, né? É um espelho muito forte, né? eu não acho que a gente regrediu. Eu acho que a gente continua com a mesma estatística. É Só aumentou o número de tudo, pessoas. só aumentou o número de Só os pessoas. corneteiros, só aumentou as Eu cornetas. não tenho assim saudosismo. Ah, você tem saudosismo de como era naquela época? Não, cara, a vida é para frente, não é para trás. A vida é para frente. Não, justo, faz sentido, cara. Acho que de ponta a ponta, e principalmente essa palavra hoje em dia é muito complicado falar, né? Mas o vitimismo, que daí o cara perde, tem que arrumar um culpado. Eu acho que esse é o grande X da questão. E eu estava encanado com essa pergunta com você exatamente por isso. Se o lance da facilidade é o que fez a estatística, mas só aumentou a proporção de número de quem entra. Então, se é um negócio de altíssima performance, vai continuar permanecendo 10, 15% que ganha. Realmente para viver, né? Ganhar, acho que mais a porcentagem deve ser maior. Mas para viver daquilo, é quase, é que a gente falou, o espelho. O trade é o espelho de quem você é. Beleza, o mercado outro dia vai te falar, vai, lógico que vai. Você tá lá fazendo a estratégia perfeita, o Trump fala, vou taxar a China, pá, tudo, que biosca. Mas, no final das contas, isso é a parte de uma métrica de anos de trabalho que te coloca num movimento de alta performance. Mas preocupa, sei lá, os próximos 5 anos. Os números de investidores de longo prazo que deram certo também é horroroso. Porque é o que você pega. Pô, os caras que montaram carteira de ações, os caras não batem o Ibovespa, os caras tiveram um É prejuízo horrível, você tá maluco. Gestoras, um horroroso. monte fechou Entendeu? agora. Então você vai falar, Vale Invest é o cara que sobrevive no mercado financeiro. Quem que você tem para falar? O Barça, pô, tirando o Barça. O Luiz Alves, tirando esse cara. O fundo tal, tirando o fundo tal. Cara, Tem 20 aí. 98% dos fundos, eu tava vendo essa estatística, Não bateu. 90% não bateu e quebrou no meio do caminho. Entendeu? Você vê que é um negócio difícil, meu irmão. É um negócio que requer uma atualização completa. Então, não é trading. Eu acho que o que o cara tem que separar também é que tem períodos e períodos. O cara, pô, eu só quero fazer day trade. Pô, você é um idiota. Pô, dá pra você fazer swing trade, dá pra você fazer arbitragem, dá pra você fazer operação estruturada, dá pra você fazer uma porrada de coisa, meu irmão. O que eu vejo é que às vezes algumas pessoas, né, até copiando um pouco dos princípios do Maquiavel, daquele livro O Príncipe, né? Não sei se o pessoal leu, mas fica uma recomendação. Tem um livro muito legal do Maquiavel, que é o Príncipe, que ele fala sobre princípios das pessoas que conseguem evoluir e das pessoas que não evoluem.
Porque, na verdade, ela toma o princípio dela como uma verdade e ela não escuta mais outras coisas. Isso. Não só princípios, mas algumas verdades. Então, day trade não dá dinheiro. Aí quando o cara fala isso, ou por alguma Já é uma experiência regra. ruim que ele teve, aí o cara assume isso e sai falando bullshit. Velho investe não dá dinheiro. Arbitragem não dá dinheiro. Operações... Cara, tudo tem o seu momento e você tem que ter conhecimento de todas as ferramentas e saber que em cada momento você vai ter uma oportunidade de utilizá-lo. Dá para fazer gol de bicicleta todo jogo? Não dá, meu irmão, mas numa determinada oportunidade você treinou fazer aquela porra. O Rony fez o gol de bicicleta no Palmeiras. Vamos lembrar que... Não vai ser nós que vai fazer um girinho lá! Tá certo, você é muito bom, pessoal. Olha aí, você não esperava por essa de jeito nenhum. Muito bom, Kim. Quem treina chega até o final. Mas tem que ser processual. Quarto ditado: quem acredita sempre alcança. Kim, por que a bolsa? IPO reverso, IPO do jeito tradicional. Por que raios tem um ticker na bolsa? Era um sonho? Era parte do game? Sei lá, responsabilidade com os números? Qual que foi a onda da bolsa? Você acordou um dia e falou, vou Atom 3, achei legal. Não, acho que são várias histórias legais, né? Bom, eu tô no mercado financeiro desde 2005, eu vi muita coisa. Eu investi em muita empresa, fazendo value invest. Algumas companhias que eu investi me decepcionaram, deram errado. E eu falei, cara, quando eu tiver dinheiro um dia, eu vou comprar uma companhia, eu não vou diluir nenhum minoritário, eu vou botar um negócio embaixo que eu acredito, que é a prop trading, né? Que é um negócio inovador, e vou fazer um negócio 100% transparente, sem remuneração para a diretoria, remuneração é R$1, né? Sem remuneração para a diretoria, transparência, auditoria, e respeito ao acionista minoritário. Então, eu falo que algumas coisas na vida não é só dinheiro, é você fazer o que ninguém fez. Ninguém tinha feito um IPO reverso no Brasil. Deixa eu cortar. Explica o que é um IPO reverso primeiro para a galera. Um IPO reverso é o seguinte, tinha uma empresa que estava lá na bolsa há 15 anos, que era a Inepar Telecom, que na verdade ela fez o IPO... Uma oi hoje, galera. Ela fez o IPO em 97, na onda das privatizações, né? E ela ganhou o projeto Iridium. E junto com duas empresas americanas gigantescas da época, os caras levantaram 220 milhões de reais em 97 para 98. E ganharam esse projeto Iridium, que é Siemens e Motorola. Lançaram 60 satélites para o espaço para fazer o telefone via satélite. E em 2001, com a crise do telecom, os caras perderam tudo. Os 200 milhões e as porra do satélite. E aí essa empresa ficou uma casca na bolsa, dando prejuízo pro resto da vida. Dava um prejuízo, sei lá, de 3 milhões por ano, de manutenção, o cara era 4, e uma porra de coisa. Aí eu comprei uma empresa, investi mesmo, em 2008, quando veio a crise do Lehman Brothers. Tinha uma gestora, chamava Galias. Essa gestora, ela estava vendendo uma posição gigantesca que ela tinha de Inepar, que era a Inepar Holding, que controlava Inepar Indústria, Inepar Telecom, Inepar Energia, que eram todas essas empresas. Eu comprei essa posição e ganhei bastante dinheiro nessa posição. Ganhei, sei lá, 3 vezes o que eu investi, 3 vezes e meia, alguma coisa desse tipo. Cheguei a ter 15% na companhia. E aí eu conheci os ativos que essa companhia tinha, porque eu estudei antes de investir, etc. E aí eu vi que essa casca. Eu falei assim, cara, eu quero comprar essa casca. E aí ficou esse negócio. Eu conheci esse negócio em 2008. Em 2011 eu fui parar no conselho da companhia. E em 2015 eu consegui comprar essa companhia. Então, cara, às vezes as pessoas acham que... Foi do dia pra noite, acordei e Atom 3 agora. 7 anos, cara, tentando fazer isso. E aí o IPO reverso é você comprar uma empresa que já existe, né, e você botar o seu negócio embaixo. Isso é um IPO reverso. Você não põe a bolada no bolso, então, você só põe o dinheiro no game. Não, você só põe o seu próprio dinheiro
você é diluído porque você dá participação para os minoritários, né? Então, pô, enfim, foi o jeito que eu falei, cara, eu quero fazer diferente. E eu fiz. E graças a ter feito isso, em 2021 a gente vendeu para Exame, né, do grupo BTG Pactual, porque os caras viram, falaram, cara, esses caras são loucos. Olha o que os caras fizeram. Pô, a gente pagou um negócio, na época, né, 5 milhões de reais para comprar o veículo listado, 6 milhões de reais, custo total, sei lá, 7, alguma coisa desse tipo. E vendemos por um valuation de 150 milhões de reais. Acho que não foi ruim, né? Então, Esse exemplo, 6 ou 7 milhões, 6 para 7. 6 para 7 para 150. Acho que esse range aí não sai um range ruim. Não sai um range ruim, né? Então você fala assim, puta, porrada. Cara, porrada é você construir um negócio. Sim. Né? Construir um negócio sólido que ajuda as pessoas. Primeiro mesa proprietária, primeiro copy trading, um modelo inovador de educação. E agora a gente tá para inovar com mais coisas. Tá, a gente vai chegar lá. Educação. Quando que chegou um momento que você olhou para você, pros seus sócios e tal, e falou assim, vamos ensinar? E você lembra da sua primeira turma? Eu lembro da minha primeira turma. Você lembra da sua primeira turma? E foi um negócio assim muito gozado, tá? O que aconteceu? Quando a gente vendeu o negócio, né, para Semi Capital Markets, né, a gente teve o lock-up, a gente não sabia o que a gente ia fazer, a gente começou a tradar. Botou dinheiro, work hard, play hard. Pô, cara, vamos fazer essa porra, só nós. Ai, pessoal, é difícil. E aí a gente começou a tradar, e aí a gente começou a recrutar traders, né? A gente olhava o currículo de algumas pessoas, alguns desses nomes que vocês veem aí hoje. Não vou citar os nomes para não ficar um negócio chato. Mas eu vou pôr nos comentários. Pode colocar, mas algum desses nomes aí, os caras mandaram currículo, trabalhar e perderam nossa grana. Um bem famoso aí, tá? Um mais famoso aí do que a turma conhece o cara. Enfim, e aí a gente recrutava por currículo, né? E aí a gente recrutava o cara, dava um treinamento pro cara, né? Um treinamento interno e pau na máquina, treinar. Mas era mais risco ou já era estratégia? Não, cara, na verdade o treinamento era os dois, estratégia, risco, e como desenvolver novas estratégias, né? Então, pô, os cursos que a gente fez em Nova York, na Bolsa de Chicago, eu trouxe esses cursos no treinamento, né? E mostrava pro cara o que os caras estavam fazendo e o que principalmente a questão do mindset, né? Que é a questão de como você se comportar, de como você deve ser processual, de como você tem que ser analítico, de como você tem que ser diligente com a questão do gerenciamento de risco. Porque às vezes o cara fala assim, eu tenho gerenciamento de risco, stop gain, stop loss. Meu irmão, vai gerenciamento de risco, tamanho de lote, a análise que você fez, o porquê que você vai comprar, o porquê que você vai vender, a classificação que você fez, as estratégias que você escolheu naqueles níveis de preço, porque você tem que ter um leque de estratégia. Né? Então, gerenciamento de risco é um conjunto de coisas gigantescos. Né? E que eu vejo hoje que o cara não tem a mínima noção do que estava. O cara assistiu um videozinho na internet. O gerenciamento do risco é 1 para 3. 1 de stop, 3 para. Vai tomar no meio do cabo, cara. Se você entra no lugar errado, tanto faz, cara. Você pode entrar com risco 3 para 1, que vai dar 1 para 3, meu, tchau e benção. Né? Então, acho que esse é o principal ponto. Mas aí a gente fazia esses treinamentos para essa galera do trading. Para a galera do trading. E aí, o negócio começou a crescer em quantidade de traders. Né? Aí a gente criou o primeiro simulador em tempo real em parceria com a Anelógica. Então, cara, imagina que da hora. Eu recebi essa licença. A gente fez o primeiro simulador em tempo real, a gente fez a primeira mesa proprietária, o sistema de gerenciamento de risco da Anelógica. Eu posso falar que fui eu que fiz. Né? Fui eu que fiz com o Fabiano e o Marcos, que são os donos da Anelógica, no telefone com um abraço para vocês, com certeza o Marcos lembra dessa história. Eu ligava para ele meia-noite, 2 horas da manhã, e a gente junto discutindo os aprimoramentos das coisas que a gente estava criando. Né? Então, a gente começou a treinar as pessoas. Quando fez o simulador em tempo real, a gente começou a vender a avaliação da mesa proprietária, para deixar o negócio... selecionar currículo não estava funcionando. A gente viu esse modelo nos Estados Unidos, né? Conheci 2 mesas proprietárias gigantescas,
vi como os caras faziam, a gente copiou, a Nelogica desenvolveu e a gente implementou no Brasil. E aí a gente falou, pô, vamos vender avaliação. A gente, pô, vai vender pra caralho, esse negócio vai ser top, o cara não vai ter que mandar currículo, passar por entrevista, o caralho a 4. Pô, quando a gente lançou o negócio, sabe quanto a gente vendeu? 2. 0. Errei demais. 0. Por quê? Porque daí a gente descobriu que a galera não sabia Clicar. operar. Aí a gente viu traders que tinham mandado currículo, que tinham trabalhado na mesa proprietária e perdido dinheiro, dando Tentando curso, Putz, de como passar na de como prova. passar na prova da Atom. Aí Aí eu é falei, fogo. caraca, velho, esses caras nunca vão passar e vão falar que a culpa é nossa. Aí o que a gente fez? O treinamento que era interno para traders, Foi a pra gente rua. foi para rua. Então foi a partir daí que a gente começou o educacional, que só foi entrar em 2017. Então de 2011 até 2017 a gente não tinha 0 educação, né, dentro da Atom. E quando você pega lá o histórico de resultado do que os traders geraram versus o que a educação gerou, trading ainda ganha. Que bom, né? Que bom. E é difícil reter talentos. Né? Difícil. Você conheceu alguns dos caras que operam aqui, né? Você via qual é que é. Tem, nossa, uns bons, uns doidos. Mas eu acho que esse é o perfil trader, molecada, da meninada da compra e da venda, como diz nosso querido ministro Fernando Haddad. Tá assistindo também, viu? Esse, quando eu falei que vinha aqui, ele não acreditava. Tamo junto, Haddad. Boa sorte aí nesse finalzinho. Arrecadar 16 bi, cara. Tá difícil achar 16 bi? Não é. Dá um insight pra ele aí. Pai. São 4 tri, cara. 4 tri de impostos que foram pagos. E esse próximo ciclo, Kim? No próximo ciclo do quê? Atom e mercado mesmo, assim, ó. A gente vive uma pré-eleição porrada, né? Polêmica, eleição, não sei se você lembra, mas do Bolsonaro eu vi você tradando, fazendo uma porrada na segunda-feira após a eleição. Começou com 700 mil. Lembro desse dia, conta pra todo mundo até hoje. Então, acho que a gente tem um ciclo aí que tá panicando muita gente. Eu acho que esse corte é necessário, né? De que esperar para o ano que vem, principalmente contexto de juros. Tem pessoal falando que não cai de jeito nenhum. Eu acho que cai bastante. E depois de tudo isso que você contou, o que a gente pode esperar, inclusive, dessa nova fase da Atom aí? Tá. Falando sobre cenário macro, assim, né? Eu acho que tem muita oportunidade com o nível de juros que tá. Acho que a principal oportunidade que a gente vê é uma coisa que as pessoas pouco entendem, que é o carrego que você tem hoje, né? De dólar e bolsa. É o maior da história. Porque, na verdade, quando você olha o dólar no patamar que ele está e o pessoal fala assim, o dólar caiu de 6,30 para 5,40. Né? Eu falo assim, cara, o dólar hoje não tá 5,40, o dólar tá R$6. Calma assim? Eu falo assim, e o cara ainda fala que é trader de bolsa. Tem o custo do carrego, que é a rolagem dos contratos. Né? Então, você ficar vendido em dólar e ganhar o carrego da renda fixa mais a desvalorização cambial, eu acho que é uma oportunidade que ainda está muito válida. Né? Eu acho que o dólar nesse patamar, para falar, o dólar no Brasil deveria estar 6,30. O dólar está 6,30, meu irmão, é só o custo do carrego. O 5,40 é o valor presente. O 6,30 é o valor do carrego. Aquilo que era Então, você vender dólar hoje a 5,40 é a 6,30 lá na frente. Então, a conta que eu faço é o dólar já está a R$6. As pessoas precisam aprender, estudar para fazer um pouco mais desse tipo de conta. Corte, um educacional, então. O que então é a rolagem? Essa diferença de um contrato para o outro, a famosa arbitragem. Como que as pessoas podem ganhar dinheiro nesse dia? Que também eu já vi você aprontando dessa. Cara, o que acontece é que os contratos futuros, eles têm uma correção. O contrato de índice ele é pelo CDI, os contratos de dólar é pelo frade cupom, que é como se fosse uma Selic dolarizada. Então ele tem um ajuste que todo mês o contrato de dólar, na rolagem, ele vai custar um pouquinho mais porque ele é contrato futuro. E tudo que é futuro ele tem uma correção. Por exemplo, o Bitcoin futuro, negociado na B3, ele tem uma correção. Tem lá um índice de correção, etc. Então, tudo que é contrato futuro tem uma correção. E o cara não sabe que ele está negociando, na verdade, um contrato que tem juros embutido dentro dele. Então, você tem uma possibilidade de fazer arbitragem entre os dois contratos, né, quando esse spread aumenta ou diminui, em função da taxa que ele deveria ser corrigida. Mas, de maneira simples, o que eu quero falar é que, contabilizando esse custo de carrego,
você vê uma oportunidade. Por que o dólar não deveria subir? Cara, tem um custo de carrego tão grande que quem compra dólar agora a 5,40 está pagando 6,30 por conta desse custo de carrego. Então é melhor ficar vendido em dólar. Né? E se você quiser fazer um hedge, você fica comprado em juros, né? Ou vendido em juros, a depender do tamanho do delta que você está olhando. Não parece um negócio um pouco mais complicado, que acho que não vale a pena a gente entrar do ponto de vista técnico. O índice futuro é a mesma coisa, aí tem uma correção de CDI. A bolsa sobe, 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 mas as ações não sobem. Porque, na verdade, você tem uma correção por conta dessa taxa de juros do índice, que ele obriga o índice futuro a subir. Acordado 3 mil pontos depois. Obriga ele a subir, né, todos os meses, por conta dessa correção, dessa rolagem que existe dentro dele. E as ações que você vê estão lá no chinelo. Tudo abaixo do valor da máxima, exceto as empresas que pagaram dividendo pra caramba, como Petro, Vale, Usina, Banco. Só que fala assim, pô, então tem um espaço para a bolsa subir? Tem, mas eu particularmente acho que são algumas ações específicas, muito específicas, né? Não vão subir todas as ações igual, às vezes o pessoal, vai faltar papel, vai subir, não vai ser igual a 2015. Não está nem perto de ser próximo do que aconteceu em 2015, era promoção triste, eu tô com saudade disso, cara. Top. Agora você tem algo pontual, né? E você tem muita oportunidade em juros, no meu ponto de vista é essa, né? Mas talvez não no pré, igual todo mundo imagina, que tem uma queda bastante significativa, etc. Eu acho que a gente vai manter juros num patamar mais elevado por mais tempo. Tá. E eu acho que a gente tem uma oportunidade grande no fechamento da curva dos títulos de inflação, IPCA mais 8, IPCA mais 7, a longa IPCA mais 7. Isso, né? Isso você tem um poder de rentabilidade maior do que bolsa. Por exemplo, se você pega um título que sai de IPCA mais 7, né, e vem para IPCA mais 4,5, que é a média normal, né, cara, você vai ter um ganho de 60%, 70%. É brutal. Não precisa correr risco, né? Não, e é renda fixa. Na pior das cagadas, você está tendo juro de 7% real ao ano. Já contratado, né? Real, contratado. Não importa quanto foi a inflação, foi para 30%. Você está ganhando 8% real, entendeu? Então você não precisa se expor a um título pré para ganhar dinheiro. Eu acho que os títulos de inflação, nesse momento, tem melhor upside do que o índice, do que índices de maneira geral, né? E vão surfar melhores do que índice. Então, quem não souber escolher boas ações, por exemplo, eu recomendo que o cara vá para uma NTNB. Né? E fica quieto lá. E fica quieto lá, porque se você não vai escolher ações pontuais, carteiras pontuais, etc., você não vai surfar essa onda, meu irmão. Você vai perder igual 99% dos velhos invest que perdem, entendeu? Só que os caras perdem não conta. É diferente, o trader conta, porque dói, né? Ele não consegue ficar sozinho. Então, o que eu posso falar, cara, é que o cenário que eu vejo... Mas eu não vejo um cenário fácil. Tá? Eu não acredito, nesse momento, num outlier que vem e ganha as eleições. O Tarcísio veio e ganha. Cara, eu não acredito. Eu acredito que as coisas, como elas estão caminhando, aparentemente, a não ser que o Lula não queira entrar na campanha, se for o Haddad, etc., eu acho que tem chance de um centro-direita ganhar, né? Direita radical, acho que sem chance. Mas eu acho que assim, só se o Lula desistir, se o Lula mantiver a candidatura dele, eu acho que ele vai erguer a taça, porque ele está fazendo um negócio que muda completamente o jogo eleitoral. Qual é? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Pegou todo mundo. Cara, pegou uma classe muito grande. É a classe dos indecisos. Uhum. É a classe dos caras indecisos que o ano que vem um cara que ganha 5 mil reais vai ver 330 a mais reais no bolso. Por mês a mais no bolso dele. Cara, o 14º. Isso. Como é que ele vai votar contra um cara que proporcionou ele 300... É como se você criasse um Bolsa Família para esse cara. Exatamente. Entendeu? De 5 mil reais. Acertou. Bizarro. E esse cara é o que você... O cara que é o eleitor do Lula é fiel, vai continuar no Lula. O cara que estava em cima do muro
com um negócio mais ou menos Ganhando 5 mil e mais. caraca, o cara começa a pensar por outro lado, né? Então, pô, você vê que vai dar aumento para o Bolsa Família, tem os reajustes dos sindicatos do ano que vem. Cara, isso é uma bomba, é uma porrada, entendeu? Então, acho que... E o que que acontece? Em 2026, você ainda não tem os efeitos, né, da reforma tributária. Sim, Que demora. aí eu acho que o split payment, pode ser uma diferença que, se o Lula ganhar, em 2027 ele está em maus lençóis, e aí a esquerda não ganha mais de jeito nenhum mesmo, porque a coisa vai ficar feia. Né? Porque Estoura o rojão na mão dele. o split payment vai estourar o rojão na conta daquele empresário que ia pagar o imposto daqui a 90, 120 dias, esse cara passa a pagar o imposto imediatamente. Né? Que o split payment, a receita caiu, você faturou R$1. Chega um boleto já. Não é nem chega o boleto, o dinheiro fica separado dentro da sua conta. Você vê o dinheiro, mas você não tem acesso. É seu, é da receita. Vai, que horrível, né? Cara. Então, isso vai ser uma mudança estrutural importante para o Brasil. Sim. Um negócio, assim, bizarro. Para se reeducar, inclusive. Vai ser uma reeducação importante, né? Então, acho que esse vai ser um ponto. Pergunta péssima. Você falou isso, deu para todo mundo entender e faz sentido. Tem alguma ação, algum papel que você olha na bolsa e fala assim, tô namorando aquele papel, olha que papel sem vergonha, ninguém tá olhando para ele, ou não, você já não tá mais muito nessa pegada? Cara, assim, eu não vou falar de empresas específicas, tá? Mas eu vou falar de alguns setores que eu tô olhando, tenho posição e acredito que esses ativos estão altamente depreciados, né? O segmento de educação, que é onde eu tô, conheço, e eu acredito que o setor de educação vai ter uma mudança fervorosa, né? Porque você tem alguns programas do governo, tipo o Propag, que é um programa que os estados devem para a União, algo perto de 1,7 trilhões de reais. E os estados pagam juros para a União sobre essa dívida, né? Corrigidos ali algo, sei lá, 80%, 90% do CDI. Né? E aí, esse Propag, que é esse programa que o governo está colocando, ele permite que até 60% desses juros, desses 170 bilhões de juros que são pagos anualmente para a União, ou seja, 80 bilhões de reais em juros, possam ser investidos em educação. Meu Deus. Ou seja, você não paga os juros e você investe em educação. E aí tem lá as competências que os estados podem investir. Ensino básico, ensino profissionalizante, ensino técnico, ensino superior. Então, quando você olha isso, cara, 80 bilhões de dinheiro novo para a educação. Né? Um setor fragmentado, que você tem aí algumas grandes empresas, mas a maior empresa ela representa 6, 7% do share, mas que tem uma proximidade com o governo, então algumas vão ser as campeãs que vão abocanhar mais, tipo o que aconteceu com o ProUni lá atrás. Então é muito dinheiro. Né? Então eu acredito que o setor de educação, algumas empresas específicas, vão ser uma surpresa muito grande para algumas pessoas. Né? Então acho que isso tem um potencial gigantesco. Eu acho que o setor de shopping center, porque enfim, quando você olha o valor intrínseco, depois de tantas reestruturações que foram feitas, empresas saíram, empresas se consolidaram, você tem uma oportunidade muito grande, porque tá aquele negócio meio que as pessoas voltando para o old school, né? Pô, o cara tá meio de saco cheio de internet, eu quero passear. Não tem outro lugar para ir, só é no shopping, meu irmão. Exato. E com o juro alto, né, você vê que os valuations estão depreciados, mas os resultados que elas estão entregando é uma NTNB mais 15. Exatamente. Assim, tem empresa de shopping center que é muito melhor você comprar empresa de shopping center do que você comprar um título de renda fixa, que estão entregando NTNB mais 15, por exemplo. É um negócio bizarro. Né? Então, quando você faz conta, você fala, cara, esse negócio... algumas empresas de commodities, né, que também estão com uma TIR de 27% a 30%, e são coisas irreplicáveis. Né? Por que elas são irreplicáveis? Porque o CAPEX,
cara, você não cria mais. Uma vaga amanhã. Não, você não cria mais uma Vale, você não cria mais uma Suzano, entendeu? Você não cria mais, meu irmão. Não vai existir. Então, você tem essas grandes empresas que estão entregando uma tira intrínseca de 30%. O papel não andou. E o papel não andou. E o preço da commodity está mega depreciado, né? E porque o juro mundial está alto. E, cara, estabilizou o juro, começou a cair juro. Tudo empurrado. Eu acho que essas têm... E você não precisa nem correr risco. Por exemplo, o pessoal me pergunta muito sobre as Juniors Oil. Cara, eu odeio Junior Oil. Eu odeio, cara. Meu irmão, isso aí é risco para... Cara, você comprar um negócio desse, tem que estar assim, ó... Com vontade, né? Não, você tem que ter uma tira intrínseca de, sei lá, 1000%. Pra falar, cara, a hora que esse cara ligar o poço vai dar certo. Todos os boletos pagos, a sua mulher não está, né? Tá super tranquila, você não tem problemas, Junior Oil pra você passar passar raiva. Isso, eu quero passar. Coisa pra passar tá tudo raiva. muito tranquilo, eu vou comprar uma Junior Oil. Então, cara, são os setores que eu tô olhando: commodities, educação e shopping center, né? Muito eu sempre olho uma carteira bastante concentrada, Educação 4 empresas. Então, o que eu falo, as pessoas precisam estudar. Então, as pessoas precisam estudar, que eu falo assim, estudar o que elas vão... Se você não tem essa capacidade analítica... Não clica, né? Não, é aquele negócio. É aquilo lá, o que faz bem pro ego faz mal pro bolso. Você que gosta das frases. Quinto, hein? Esse é o quinto. E a Atom, Kim? Daqui pra frente, assim, ó. Bolsa mudou, mercado mudou, juros subiu. O que a Atom dança conforme essa música? Cara, a Atom, ela tá passando por uma mudança muito importante. É uma mudança importante porque ao longo desses anos a gente investiu mais em educação. A gente comprou o Sebrae, que é a maior escola de rede profissionalizante do Brasil. São mais de 2 milhões de alunos formados, são 80 franquias em 26 estados, né? Tem curso de informática, que é uma coisa meio bizarra, né? Você fala assim, pô, curso de informática, porque as pessoas hoje em dia elas compram um celular para as crianças, mas quando elas vão trabalhar, elas precisam aprender a mexer no computador. Sim. E elas não sabem. Né? Então, curso de informática é um negócio que voltou a ser o que era há 20 anos atrás, cara. Um negócio bizarro. SDS. Digitação. Tem curso de informática, tem curso de assistente administrativo, tem curso de cuidador de idoso, que é uma profissão que, pô, o cara tá em lá 40 a 60 anos, precisa fazer uma transição de carreira, aprende a cuidar das pessoas mais velhas, que é um puta mercado. Né? A população brasileira está envelhecendo, então é um puta mercado. Manutenção de celular, né? Então você tem muitas pessoas que dão... profissionalizante é o primeiro passo. E quando a gente começou a olhar no que a gente investia, etc., por que a gente investiu em curso profissionalizante? Porque ele é muito próximo da realidade do mundo. Hoje, as pessoas que hoje escutam áudio em 2x, vídeo em 2x, elas não querem 4 anos numa faculdade, elas não querem fazer um curso livre de 20 meses, elas querem aprender algo prático, elas querem começar a ganhar dinheiro agora e elas têm uma consciência maior, né, da múltipla fonte de receita que elas precisam construir ao longo da vida. Você não vê o cara, eu quero ser videomaker, quero ser pro resto da minha vida. Eu quero ser... sei lá, social media, eu quero ser, eu quero ser trader, né? Quero ser isso pro resto da minha vida. Não, o cara fala assim, eu tenho coisas complementares. A vida é muito, muito ampla, né? Então, voltando lá ao livro Príncipe de Maquiavel, né, as pessoas estão criando essa consciência em função da velocidade que o mundo está exigindo. Então, acho que a Atom ela tá na vanguarda novamente de ter visto isso. Então, a gente está com curso profissionalizante, está com curso técnico. Né? A gente é a primeira escola que aprovou curso técnico de trading, curso técnico de inteligência artificial, que, pô, isso eu quero fazer. Não existe. Isso eu quero fazer. A gente fez um negócio prático. Que todo mundo, aprenda inteligência artificial. Aprenda inteligência artificial e sabe como você botar de 3 a 5 pau no bolso com essa porra. Entendeu? Por quê? Porque, cara, execução. A execução. As pessoas não querem mais ficar estudando. Criando imagem. Não, as pessoas não querem. Moleque. E as pessoas não querem mais ficar estudando
e não vê o resultado. As pessoas querem um insight. Pô, eu quero aprender na prática, meu irmão. Pô, futebol, alguém fica lendo livro de como jogar futebol? Não. Alguém fica lendo livro de como jogar tênis? Não, o cara quer a mesma coisa para a educação. Mudou, graças a Deus. Tá tendo uma revolução silenciosa desses jogos que o cara fala, o jovem não quer nada. Não é que ele não quer nada. Meu irmão, o cara Só que é descobriu que rápido. o que você está fazendo é burrice. Isso. Entendeu? Então, acho que a gente ouviu muito bem os nossos clientes e está seguindo uma linha educacional onde a prática é mais importante do que a teoria. A gente sempre frisou isso quando a gente criou a mesa proprietária, por isso até que a gente tinha criado só a avaliação e não tinha criado o treinamento, entendeu? Então, acho que esse é um ponto. Então, a Atom está indo para um negócio onde a prática, né, onde a amplitude das pessoas terem conhecimento, porque você escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida e gastar 4 anos para depois você descobrir que você não queria aquilo é muito tempo. Então, cara, a gente tem focado em cursos rápidos, cursos práticos, né, e que tenham uma profundidade que as pessoas consigam ter essa transformação. E também a gente está indo para um outro mercado de resolver a dor das pessoas, né? Que é qual? Cara, você sabe isso desde o começo, né? A questão de propósito da nossa companhia foi levar a educação financeira para todas as pessoas, né? E a gente teve um impacto muito importante. Só que quando você pega de tudo que a gente fez, todos os cursos de educação financeira que a gente distribuiu ao longo dessa jornada, né, que são mais de 3 milhões de downloads de curso de educação financeira que a gente teve ao longo desses últimos 10 anos, a gente ficou assustado com o número. Menos de 7% concluíram o curso de educação financeira. Todo mundo pegou, mas ninguém concluiu. E aí quando você pega e fala assim, cara, 7% concluiu, mas quantas pessoas colocaram aquilo na prática de fato? Quase nada. Quase ninguém. Pior que a autoria. Então, acho que vem algo do tipo, cara, não adianta nada. Falar assim, cara, você tem que aprender a organizar as suas finanças, né? Que Todo mundo fala isso, né? Uma regra básica, né? Gaste menos do que você ganha e seja feliz. Quem tá endividado vai te dar um tapa, né? É o que eu falo, não é esse o caminho. O cara precisa entender um caminho, que é o que a gente sempre orientou nos nossos cursos de educação financeira, de aumentar a receita. Só que sozinho, você, Guilhermão, sozinho lá, abre o computador e fala assim, beleza, vou estudar educação financeira. Não dá. Que horas? Sei lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite, ou de manhã, ou quando sobe aquele tempinho no almoço. Você quer assistir besteira. Você quer ver o Instagram, a dancinha, a fofoca, não sei o que lá, papapá. Eu falo, pô, a gente que é mais educado cai nessas armadilhas, como é que o cara menos educado não vai cair? Cai! Entendeu? Então, a gente está criando uma consultoria de educação financeira, né, prática, para resolver o problema do cara. A gente vai olhar receita, despesa, vai fazer um diagnóstico e vai entregar um plano completo. Cara, você está aqui e você vai chegar aqui. E ninguém vai chegar nesse ponto economizando. Então, a gente vai fazer uma consultoria de educação financeira voltada para a educação. Cara, Gui, o que você gosta de fazer? Eu gosto de administração. Eu gosto de contabilidade. Meu irmão, você vai fazer um técnico em contabilidade. Você vai fazer um técnico em ADM, que é um curso mais rápido, mais prático, né? E você vai usar isso para você... Vai continuar com o que você está fazendo, mas você vai criar alternativas de você migrar, para você buscar um crescimento da sua receita, da sua carreira, uma valorização pessoal, através disso, com alguém te acompanhando, né? Que é o que é diferente também que a gente está montando. Não é mentoria em grupo. Não é eu tentando te vender um consórcio, te vender um seguro, te vender um fundo. Não, meu irmão. O que a gente vai fazer é diagnóstico, planejamento e um consultor uma vez por mês, 45 minutos, vai te atender para que você consiga expor ali as suas mágoas e tal. Kim, por que não faz 2 vezes, 3 vezes? Não funciona. As pessoas... Vira psicólogo. Não, e outra, fica buchitagem, entendeu? Então precisa ser prático o negócio. Isso aqui é o plano. Pô, você fez, não fez a lição de casa, por que você não fez? Vou te cobrar.
Pô, você me pagou pra te cobrar. Tô me sentindo em casa, vou tomar sua água aqui, tá bom? Não, vai, bala. Dá licença. Eu tô em casa, né? Meti a Dá boca, licença de aqui, ó, boa. tá tudo certo. E aí, bom, então a gente organiza a vida do povo. Quem tá enroscado a gente desenrosca. Quem investe e consegue entrar pro grupo. Com certeza, porque o que a gente vai fazer para as Que, pessoas pô, é um se negócio você diferente. pegou e fez 3 a 12 milhões, eu quero botar um pouquinho de dinheiro aí também, né? Como é que funciona? O que Né? a gente vai fazer é um negócio bem legal. É um negócio bem legal. Tintinha aqui, então. O que é um negócio legal que a gente vai fazer e também que é inovador? A gente tem a gestora, né? Então a gente está acoplando a gestora a esse projeto e a gente vai fazer a gestão, né, das aplicações das pessoas. Nada absurdo, né? Do tipo, cara, oportunidades em renda fixa, a depender ali do que o cara tenha, estômago, apetite, fase da vida, etc., vai ter um percentual maior ou menor em renda variável, mas renda variável não vai ser seleção de ações, alguma coisa que o cara fica amarrado, alguma coisa desse tipo. Não, cara, fundos de ETF, que é a coisa mais banal que tem, que você compra no momento certo, você ganha E que dinheiro. vence tudo também. E que vence todas as aplicações de uma carteira de selecionáveis. Né? Então, o nosso processo é diagnóstico, entrega do planejamento financeiro, entrega de uma consultoria voltada para a sua realocação ou crescimento profissional, né? Para que você tenha as alternativas de você aumentar a renda. E aumentando a sua renda, como investir? A gente vai cuidar do seu investimento, você não vai ter que se preocupar se vai ter que comprar, vender, onde você vai aplicar, etc. E há 20 anos de experiência fazendo isso, Gui. Então, o que a gente vê é que nós somos as principais pessoas que podem fazer isso e podem levar essa transformação. A gente tem 72 milhões de inadimplentes no Brasil, de pessoas que estão devendo. A gente tem 97 milhões de pessoas economicamente ativas, né, que estão trabalhando. De 97 milhões de pessoas economicamente ativas, a gente tem 72 milhões de inadimplentes. De inadimplentes. Né, de devedores, devedores é quase 96 milhões e 800. Eu vou falar, 200 mil que não estão devendo. Bom, no final está todo mundo devendo alguma coisa, né? Então eu acho que é essa a grande, o grande diferencial, né, que a gente está fazendo agora para a Atom. Você é o cara que vai ajudar a gente a liderar. Posso mandar um currículo, então? Não, você já está contratado. Então eu vou aproveitar ao vivo aqui é sempre difícil falar não. Então eu vou mandar meu currículo, você me contrata e o meu podcast vai vir para cá, tá bom? Você já está contratado, já está tudo certo aqui. Tudo certo. É nóis. Pessoal, aí, deixa o seu like dobrado agora. Essa é a parte legal. A gente fez um teste aqui, né, rodando um teste com alguns clientes. Cara, a gente pegou alguns clientes e falou, cara, vamos testar o produto, ver se a gente faz um negócio realmente diferenciado. Cara, em muito. 10 pessoas felizes. 10 de 10. Aí eu falei, cara, então é isso que a gente precisa fazer. Então, agora, quando começa? Semana que vem, em escala. Semana que vem vou pegar férias já. Semana que vem eu pego férias. Semana que vem começa o negócio em escala, né? E a gente está muito feliz com isso. A gente está entrando para a área de consultoria, então a área de consultoria financeira. Também a gente está criando uma área nova de um produto que é a consultoria em trading também. Puta, é sensacional. 45 minutos que o cara vai ter individual, nada de mentoria em grupo. Né? Mais as avaliações da Atom, mais a metodologia da Atom, mais uma porrada de coisa. E a mesa, cara? Cara, a mesa está crescendo, está indo super bem, graças a Deus, e é por isso que a gente está vendo uma dor. O cara não quer estudar, o cara não quer fazer tal coisa, entrou um monte de concorrentes no mercado que não tiveram a devida diligência para explicar para o cara, mas o cara também não tinha a devida educação para comparar. Não estou útil ao agradável. Quando sai qualquer dois... Não, cuidado. Esse sexto ditado é complicado. Então, quando sai duas pessoas espertas... O informado e o desinformado. O informado e o desinformado dá o casamento. Então é isso que aconteceu. Então o que a gente quer, cara, vamos resolver esse problema, fazer um negócio diferente. Porque ninguém tá fazendo. Tá todo mundo num negocinho básico, e pá, faz isso, faz curtinho, faz estratégia, segue a estratégia. Não, cara, a gente não quer, a gente quer entrar para um outro nível. A gente tá se diferenciando, se posicionando de maneira diferente. E há 10 anos de história, né, que a Atom tem. Então a Atom entra numa nova fase dos próximos 10 anos, fazendo o que a gente sempre fez, que é inovar.
Então, acho que essa é a grande sacada que a gente tem de circular em todos os mercados, ver as oportunidades, né, e aproveitar bem essas oportunidades com propósito. Né? O propósito que é mudar a vida das pessoas, o propósito de transformar a vida das pessoas, porque uma das coisas que todo mundo fala, né, caixão não tem gaveta para você carregar o seu dinheiro. Então, cara, as pessoas vão te conhecer por aquilo que você fez. Eu recebi um quadro muito bonito dos meus 20 anos de história, um quadro de 1,80 por 3,20, contando a história desde o IPO reverso até o IPO mesmo, que foi no ano passado, da Atom Educação listada na Bolsa, né, pós-cisão, etc., do deal que a gente fez, com fotos ali do pregão, da roda, etc., e um reconhecimento do que eu fiz. Isso não tem Então, preço. cara, isso não tem preço. E aí, que é a coisa mais legal de você ter um quadro desse tamanho na sua casa, o cara chega lá e fala assim, pô, uma pessoa rica, uma pessoa que tem muitos recursos, o cara vai lá, compra um quadro e conta a história de como o artista fez, tal. Eu conto a minha própria história. Então, acho que essa é a parte do propósito, né, que me leva, que me motiva, e o porquê, depois de tantas coisas que a gente já construiu, a gente continua construindo, porque, cara, a gente pensa fora da caixa. Né? Então, acho que esse vai ser o vetor, né, de crescimento nos próximos anos ali da companhia, que as pessoas nem imaginavam. Pô, a Atom tem, então, curso de tudo, profissionalizante, técnico, não é mais só trading? A Atom tem consultoria de educação e consultoria de trading? Tem. Isso. Então, estamos fazendo um negócio, aí do nada, daqui 5 anos o cara vê um negócio gigante. Caraca, como a Atom tá grande, como a Atom tá maior ainda. Não foi do nada. 20 anos de história, né? Nunca foi só acordar e ser Atom Tens. Não, tem que acordar. Aí o pessoal pergunta, quem se opera com o algoritmo? Aqui, ó, o algoritmo. Ó. Eu mostro pra todo mundo, porque é os dedinhos tortos de pá, pá. Você já viu? O negócio é rápido. Já quebramos mouse boletando, pessoal. Então... teclado também, cara. Da hora. Esse é o famoso chegar lá, pessoal. Para quem não sabe, eu cheguei aqui em 2018, fiz um descanso sabático de 21 até 25, então eu vim aqui gravar um podcast, saí empregado, que mais que eu pedi? Eu saí com outro podcast, e sensacional, e obrigado por essa oportunidade do retorno, de conseguir ouvir a sua história aqui dentro do podcast. Cinetada tá de volta. Essa galera vai ter que ouvir nós de novo aqui, ó. Cara, esse sininho aqui. Já incomodei muita gente. O que esse negócio tocava. Lembra? Graças a Deus, quando não tocava era ruim. 2020, pandemia. Lembra? Nossa. Fechou todo o negócio e tal. Escutem, essas negócios já é o making off. Essa história é top. Fechou todo o negócio, pandemia e tal. Tiramos todo mundo do escritório, tiramos todos os traders lá. Que estavam lá, e aí a gente só deixou os seniors, né? Iam 5 pessoas pro escritório. Eu, o Gui e mais 3 pessoas, né? Os traders que estavam lá. E aí, bicho, uns 4 dias depois ali da pandemia, que começou a dar o circuit breaker, toda aquela porra e tal, a gente começou a operar pesado, né? E aí, galera, era leilão das corretoras tendo que liquidar papel, liquidar garantia em função da vol. 3 dígitos diretão. 3 dígitos. A gente fazendo, sei lá, 300 pau, 500 pau. Teve um dia que a gente bateu R$1 milhão no dia, né, no trade que a gente fez. E ali com os traders e aquela puta pressão que tava. Esse dia foi o mais icônico. 2 corretoras ligaram pra gente, os caras ligaram e pediram saída pros clientes dela, pediu grana. Aqui, me ajuda, a corretora tá fodida, tá executando a garantia, é um negócio gigantesco, a gente precisa executar essa ação agora, vender essa ação agora, eu preciso de comprador. Aí a gente, o cara tá ligando pra eu comprar, eu vou vender, eu vou vender. Então, cara, foi assim um negócio assustador, porque não tinha referência de nada, né? Então, cara, quando a gente começa a ver também alguns grandes bancos, né, pedindo linha, né, no over, Bradesco, Itaú pedindo linha alguns outros bancos menores, que eu não posso contar que pediu linha para nós, pedindo linha,
financiamento dos leilões de linha, eu falei assim, cara, a coisa realmente tá completamente fora. E a gente vendo todo mundo, assim, desesperado no mercado, perdendo grana, e a gente lá se netando e comemorando, e feliz, etc. Então foi uma realidade bem diferente, né? Porque acho que a pandemia, a pandemia de maneira geral, ela pegou algumas pessoas de formas diferentes. Infelizmente, a maior parte foi negativa. Algumas pessoas perdendo emprego com essa insegurança, home office, algumas empresas acabando, etc. Então, aquilo que eu falo, como a gente já tinha um conhecimento de mercado financeiro longo, a gente foi só foi curtir. um negócio preparado, né? Puta, por isso que eu falo, as pessoas que às vezes falam, só faço isso, só faço aquilo. Quando chega um negócio desse completamente fora, não tem ideia do que vai fazer. E como a gente tinha vivido 2015, e eu, na verdade, vivi 2008, na verdade o meu começou em 2007, né? Eu vivi 2007 porque teve um estourinho de bolha, depois eu vivi isso em 2008, vivi isso em 2015, 2014, 2015, e depois eu vivi isso em 2020 na pandemia. Cara, tava muito um presente, né? Presente. Pro mercado é um presente. Presente, agora é hora de ganhar mais dinheiro fácil. E foi. E era muito legal porque a sinetinha foi o sino. Cantava. O dia que não tocava era porque tava esquisito, pessoal. Então tá de volta. Kim, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Seja bem-vindo à casa. Tamo junto, meu irmão. E se você aí amou essa história, jamais deixe de clicar no seu botão aqui, ó, o botão do curtir, comentários, pode me xingar, cornetar o Kim, seja o que for. Não, cornetar eu não, pode ficar só com ele. Ele autorizou. Compartilhe aí pra meninada da compra e da venda e coloque aí, todo problema acabou, o Gui Cunha voltou. Um beijo do Cunha, até a próxima temporada. Fui!